Yeah. Fala um pouquinho do Ross Brown, essa de repente, repentina saída dele, porque ele não estava ameaçando, né? Olha, ele é um cara que, apesar, assim, ele é muito trabalhador e muito eficiente naquilo que faz. Mas pensa num cara que gosta de pescar. Então, É, pescar, tomar um vinho, ficar com a família, enfim. Ele tem esses dons, assim, né? Essa coisa da pesca, por exemplo, ele adora e é quase um profissional. Então, é um cara que talvez esteja pensando nisso também. E falaram do nome dele para a Ferrari, né? Então, você vê que já era muito previsto dentro da... Assim, a gente você, fica sabendo muito tarde, né? é, Mas ele já você falou desse negócio de pescaria. Eu vou te lembrar de uma coisa que eu acho que você vai lembrar. Você estava na Ferrari, era quase final de ano, uma corrida até que você levou a gente lá para dentro do box da Ferrari, lá para o centro de inteligência, lá, e que os caras começaram a cobrir computador, aquela coisa toda. Terminou a corrida, ou terminou o treino de sábado, eu entrei no motorhome, estava eu, Galvão, eu acho que estava o Nelsinho, que você levou mostrar tudo lá para ele, e a gente estava sentado na mesa com o Ross Brown e falando qualquer coisa, ele estava falando de aposentadoria, e de fato ele se aposentou naquele ano. E eu lembro que eu falei para eles, porque eu tinha lido muito essa história de pescaria, né? E eu falei para ele, então você só quer pescar, né? Aí o Galvão ainda falou, porra, você está aposentando o cara antes, né? E, então já, esse negócio de gostar de pescar é isso mesmo, cara. É você já isso deu a mesmo. letra para ele. Eu, assim, as pessoas falam assim, pô, Rubito, por que você não vai lá na Ferrari e se envolve com isso? Eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito envolvida com o automobilismo em geral. Então, se você perguntar para mim, você fala com a CBA? Falo. Você fala com a Vicar? Falo. A Vicar é quem organiza a Fórmula 4, a Stock Car. Você, eu dou palestra, eu fico com os meus filhos, eu corro no Mundial de Kart, eu gosto de estar presente nessas coisas, eu assim me sinto super jovem de ter o gosto por isso, porque uma hora acho que vai parar, né, Regi? Uma hora vai parar. E na hora que parar, eu posso ter até um pouco mais de tempo na minha vida de poder me colocar à disposição de poder dirigir uma equipe. Será que o Rubto sabe tudo aquilo que precisa para uma equipe ser líder? Eu passei por muitas, né? Eu passei Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Honda Brown, Williams. Então, William. eu tenho 6 equipes na minha cabeça daquilo que funcionou e daquilo que não funcionou. Então, sim, acho que poderia ter um caso de amor dessas coisas, mas eu precisaria mudar para a Europa, eu precisaria estar presente toda hora, você precisa se preparar psicologicamente, porque o bombardeio existe de qualquer lado, mas é muita comunicação. Então, eu ainda com a minha idade, eu tô curtindo demais Pilotar. continuar pilotando. Então, eu realmente, o pessoal falou lá para mim, porra, mas você foi correr de graduado o tal do negócio, você já tem 50 anos, você devia ir para sênior, né? Que no Brasil chama sênior, lá é master. Vou falar, se não tivesse falhado aquela porcaria na classificação, assim, classificar para a final, eu acho que era trivial. Ganhar nem a pau. Não tinha como ganhar daqueles caras que... pô, tinha um moleque, se eu não me engano, tem 18 anos, o inglês que ganhou, e ele era muito forte. Então, não tinha muito jeito. Mas eu me diverti um montão. E ainda mais com o Dudu voando. O Dudu tava voando o fim de semana inteiro. Então, foi muito legal ver a participação do Brasil, inclusive, né? Muitos brasileiros lá andando forte. Então foi muito legal. Legal. Você, a respeito disso que você falou, essa semana a gente entrevistou para o Bandeirada, na Rádio Bandeirantes, o Daniel Serra, né? E Ah, nós estamos falando de você, ele, o Casagrande, o Matias, que estão lutando pelo título e tal. E nós estamos falando que
quem foi? O Thiago Mendonça estava junto, e Aham. ele falou assim: eu vou falar uma coisa que nem o Daniel vai gostar, mas pô, eu vou torcer muito pro Rubinho, com 50 anos, ganhar a estocada. E aí eu brincando, falamos assim: se ele ganhar, na entrevista ele vai dizer: agora eu sei que eu vou guiar mais 10 anos. É por aí, né? Eu falei muito já com o Dudu e com o Fefo, sabe? Eu falei assim, ó, pai, eu me emociono muito fácil, porque não, eu já falei, eu tenho muita vontade de contar a minha história, né? Até hoje eu estava falando com uma produtora para ver alguma situação de continuar, porque todo mundo sabe a história da Ferrari, mas ninguém sabe o quanto que o seu Rubão se doou para poder para poder fazer tudo acontecer. O meu tio Carlos, meu tio Sérgio, meu avô, enfim, o vô Mário que me deu o primeiro kart com o tio Darcy, ou seja, é uma história muito legal e eu tenho muita vontade de contar. E tudo isso bate na memória, pô, chegar com 50 anos disputando um campeonato, né? Um campeonato de extrema importância aqui eu me orgulho muito de estar participando com tanta gente competitiva. Então eu já falei para eles, falei assim, que eu vou chorar, amigo, você não tem a noção, eu vou chorar antes, no meio, mas eu vou deixar o choro para depois também, porque a hora que fecha a viseira, meu, eu falo com o Malmol todo dia, eu tive fora, né, por causa do Mundial, daí no domingo eu viajei, troquei de filho, o Dudu veio para casa e eu fui para encontrar o Fefo na Espanha, então eu adoro isso, sabe? Eu realmente, inclusive foi muito divertido, porque há muito tempo eu não ficava no rádio com o Fefo. E aí, teve uma hora que eu falei, eu não posso. Tinha um cara rodado na curva 12, Regina, na saída da curva. E assim, bandeira amarela, eu falei, esse Fernando não vai ver essa bandeira. Eu falei, Fefo, tem carro no meio da pista da 12, tira o pé. Ele falou ainda assim, você me salvou, pai! Puta, eu queria chorar de alegria do retorno, da coisa que foi muito engraçada. Então, essa semana eu Boa. corro Porsche, né? Para quem puder ir ver Interlagos, dar uma preparada. O nosso Rodrigo Lombardi, ei, um beijão, irmão. Saudade, meu jogador de golfe bruto. Mas eu quero muita gente lá na pista no domingo. Tem muita gente me perguntando, Rubinho, será que o meu passe dá direito à visitação? Onde você comprou ou onde te deram, por favor, pergunte, porque a visitação é a hora mais legal que a gente vai ter lá. Lógico, a corrida em si, mas se eu puder te devolver o abraço que sempre, pela tua torcida na Fórmula 1, por tudo aquilo, então vai ser muito legal. Então vamos estar juntos, se Deus quiser, lá na pista. Eu vou estar lá, vou passar, não vou ficar muito tempo, mas vou estar lá sábado e domingo, vou dar uma passada lá.